Chegamos aqui na prática. Existe um determinado número para se resolver questões? Existe. E o mínimo é 250 questões. Então, em termos de técnica, 250 questões é o número mínimo para se resolver questões para ficar bom no assunto. E o máximo é 500 questões. Mas entre esses dois números existem os 300, 350, 400, 450. Então vai depender do seu conteúdo. Determinado tema, você pode colocar essa meta de resolver até esse número de questões, e se cumprir essa meta durante esse intervalo, tudo bem. Se não, aí você vai esticando o número de questões. E como é que a prática tem se revelado? Até 100 questões é a fase da confusão, que é aquela fase que o aluno vai resolvendo questões, mas ainda não consegue identificar os determinados padrões daquele assunto. Entre 100 e 200 questões, algumas vão se repetindo e ele vai começando a identificar determinados padrões para aqueles assuntos. E finalmente, a partir das 200 questões, ele vai consolidando alguns padrões dentro das disciplinas. É claro que isso aí pode variar. Por exemplo, ortografia e pontuação. Este 485, ele significa que eu precisei desse número de questões para cumprir uma meta de 90% neste assunto. Já verbo, que é um assunto complicado, eu precisei de 1030 questões para cumprir 90% das questões de um determinado assunto. E aí vai variando. Por exemplo, neste caso da crase, 500 questões foram suficientes para me cumprir a meta de 90% das questões resolvidas. Isso dentro de um universo, vamos supor, de 10 questões, vamos fazer 9. E aqui já matemática, algumas metas também, problemas de equações do primeiro grau 270. E aí isso aí vai variar de assunto para assunto. Por exemplo, aqui hardware, foram preciso 1000 questões, então isso vai depender muito do conteúdo e do que o aluno já tem de bagagem. Mas é importante esse mínimo e esse máximo na resolução de questões.